Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E um fundo imobiliário que tem chamado muito a atenção aos investidores é o BTLG11, né, o fundo de logísticos aí do banco BTG Pactual. Ele está sendo negociado na casa de R$ 91,85. E por que ele tem chamado a atenção dos investidores? Porque se nós olharmos aqui o último ano, nós vamos observar que geralmente ele não é negociado nessa casa aqui de R$ 91. Pelo contrário, ele fica geralmente em patamares maiores, ou seja, ali próximo dos R$ 100, inclusive bem acima, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, né? Ao longo aí dos últimos 2 anos, ele permaneceu muito ali nessa base aí dos R$ 100. Mas devido à forte expectativa de Selic 15 no final desse ano e Selic 12 aí no ano de 2026, os fundos de tijolos têm sofrido muito. Só que o BTLG é um fundo tão bom que mesmo com a expectativa de Selic 15 no final desse ano e Selic 12 no ano que vem, ele só está com a queda de 3,05. Por isso que é bom você que é investidor aproveitar esse momento em que os fundos bem diversificados, os fundos de excelente qualidade, eles estão sendo negociados muito baixo, para você colocar dentro da sua carteira fundos que sejam seguros, porque tem muito investidor que vê nesse momento um fundo de galpão logístico, por exemplo, um VILG11 que está caindo ali 20, 25%, e a pessoa vê essa queda e pensa, poxa, essa é a oportunidade de eu entrar. Só que você tem que se lembrar que se num fundo, no período de crise, ele caiu 15%, o que acontece com ele? Ele pode subir muito? Pode, mas da mesma forma que ele sobe, ele também cai. Por quê? Ele tem uma qualidade menor do que outros fundos. Então, o BTLG ele está com um dividendo de 10%, que é um dividendo bem excelente para o segmento em si, que é de galpão logístico. Está com desconto de 10% e a liquidez dele é muito alta, 8,86 milhões, ou seja, você consegue comprar e vender tranquilamente, principalmente que você que é investidor pessoa física. E um ponto importante, o BTLG, sempre que a Selic cai, ele faz emissão de cota e ele cresce o seu patrimônio e a sua cotação se valoriza. Basta você ver, no período aqui de 2023, ele estava sendo negociado na casa de R$ 80. Então ele passou para o patamar de R$ 90, caiu por causa da super subida da Selic, mas rapidamente voltou para o patamar dos R$ 90. Ou seja, a casa dos 90 é um novo cenário do BTLG, ou seja, aonde ele deve estar. Quando nós descemos aqui embaixo, eles, claro, sofreram bastante os fundos de tijolos por causa da subida da Selic, mas no último mês ele já subiu 4,45%, ou seja, para você que é investidor que aproveitou essa queda, teve uma excelente subida aí de 4,45, certo? Ele é um fundo de tijolo, tem uma das menores vacâncias do mercado do segmento de galpão logístico, somente 2%, taxa de administração 0,9%, número de cotista 365.882, tem mais de 43 milhões de cotas sendo negociada, um patrimônio de R$ 102,89, o patrimônio total 4,45 bilhões e o seu último rendimento de 87 centavos, o que vai fazer que em breve esse dividendo ele acabe subindo para 11%. E isso anima muito o investidor de galpão logístico. Outro ponto também que chama a atenção de você que é investidor.
o crescimento do dividendo do BTLG ele é orgânico, ou seja, você não observa aqueles dividendos aqui extraordinários. Pelo contrário, o crescimento dele é orgânico, inclusive atualmente ele está pagando acima da média dos últimos 5 anos, porque nos últimos 5 anos foi 9,74 e atualmente ele está pagando 10,09. Isso é muito bom, porque se ele já está pagando acima da média dos últimos 5 anos, incluindo a pandemia, né? Se nós observarmos aqui o gráfico, inclui o período da pandemia, ou seja, ele está pagando muito mais ali do que o período da pandemia, que foi um dos períodos de maior crise. Isso é um sinal que dificilmente ele vai cair, ou seja, dificilmente ele vai ficar abaixo dos R$90, ou seja, ele vai se manter aí nesse patamar, certo? Você que comprou ele até o dia 15 de janeiro, ou seja, desse mês, agora dia 22, você vai receber 86 centavos por cota, inclusive um desses investidores sou eu, que também tenho cotas do BTLG. Se nós olharmos quando comparado ao IFIX, ele vem conseguindo bater o IFIX, né? O IFIX aí está na casa de 5,93 e o BTLG 13,41, ou seja, está bem acima. Evidentemente que para o CDI está perdendo, porque o CDI ele nunca diminui, ele só sobe, né? Como você deve saber, o dinheiro ali, a rentabilidade em cima do CDI, ele só aumenta. E outro ponto é a inflação. Se nós observarmos, o BTLG ele não perde para a inflação. A inflação está na casa de 9,68, o BTLG está na casa de 13,41, ou seja, consegue bater o IFIX, consegue bater a inflação, e isso é muito bom. Vamos pegar aqui um outro índice, né? Se nós pegarmos o IBOV, que são ações, o BTLG atualmente está batendo até as ações. Então muita gente diz assim, não, é melhor investir em ações do que investir em fundos imobiliários. Calma, qual fundo imobiliário? Tem fundo imobiliário que está batendo inclusive nas ações. Por exemplo, o BTLG está batendo no IBOV. O IBOV deu 11,73. O BTLG deu 13,41, ou seja, está perdendo somente para o CDI. E por que ele é um fundo tão bom? Se nós descermos aqui embaixo, só dentro de São Paulo ele tem 21 galpões logísticos e todos eles muito próximo de São Paulo, o famoso raio 30, ou seja, estão no máximo a 30 quilômetros de São Paulo. O outro restante está a 60 quilômetros somente, certo? Tem um galpão no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Minas Gerais, um no Ceará e outro em Santa Catarina. Ou seja, um excelente fundo imobiliário para você estar estudando e quem sabe estar colocando na sua carteira, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.